Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e vamos continuar a nossa história de Odisseu. A gente parou, ele saiu de Troia, aí ele parou na terra dos Cícones, da terra dos Cícones ele foi para a terra dos Lotófagos, da galerinha lá que gostava de comer uma plantinha esquisita e ficava doidão, esquecia de casa, da vida. Meu, vai vendo o tamanho do bichão. Aí ficavam doidão e não queriam voltar para casa, a ponto do Odisseu pegar os caras. Vamos voltar para casa, mano, acabou a guerra, com 10 anos, o pau torando, a guerra comendo, morrendo, a gente sobreviveu, ganhamos a guerra, agora vamos voltar para casa, vocês querem ficar aqui nessa ilha comendo plantinha? E sai fora. Aí, para piorar, eles saíram da terra dos Lotófagos e foram para até a ilha do Ciclopes. A ilha dos Ciclopes é a parte mais legal. Vou ler aqui para vocês. Vamos lá. Após deixar a terra dos Lotófagos, Odisseu e seus marinheiros chegaram à ilha dos Ciclopes. Meu Deus, que terror. Gigantes de um olho só, que vivem sem leis e sem organizações. Organização. Um bando, não tem lei, não tem governante, cada um por si. Curioso, né? Mas o Ciclope, ele na caverna, ele guardava suas ovelhas, produzia um queijo, tinha um leite, tinha uma organização no barraco dele, do Ciclope, mano. Curioso, Odisseu entra na caverna do Ciclope Polifemo, é o nome do cidadão, levando alguns companheiros. Foram explorar a ilha, vamos ver o que tem aqui. Entraram na ilha, viram uma caverna, entraram lá para ver o que tinha lá dentro. Vamos lá, em vez de receber levando alguns companheiros, os caras faziam essa. Vou explicar uma parada. Eu sou historiador, tá? O que na Grécia Antiga tinha? Uma lei que era a lei divina de Zeus, de que você tinha que receber bem os visitantes. Os visitantes, você não precisava nem perguntar de onde o cara veio. Você recebia bem, você dava comida, você dava banho, esse negócio todo. Então o Odisseu, quando ele chegava numa ilha, ele achava que ele seria bem recebido pelos moradores dali, porque era uma lei divina, proclamada por Zeus. Então vamos lá. Odisseu entra na caverna do Ciclope Polifemo, levando alguns companheiros. Em vez de receber os visitantes com hospitalidade, que era o esperado, Polifemo fecha a entrada da caverna com uma enorme pedra e passa a devorar alguns dos homens de Odisseu. Completamente diferente. Ele cagou para as ordens de Zeus, que ele era filho de um outro deus, chamado Poseidon. Eita! Para escapar, Odisseu elabora um plano. Estão comendo meus marinheiros aqui, eu vou virar a janta do Polifemo. Primeiro, oferece vinho ao gigante. Eu tenho vinho aqui. Tem um vinho, ele trouxe lá da embarcação dele, para oferecer para os moradores daquela ilha. Ele ofereceu o vinho para o Polifemo, para deixar o Polifemo bem chapado. Ofereceu o vinho ao gigante. Quando o Polifemo perguntou seu nome, Odisseu respondeu: meu nome é ninguém. Meu nome é ninguém. Inteligente por parte do Odisseu, e vocês vão entender por quê. Meu nome é ninguém. Então, na cabeça do Ciclope, o nome do Odisseu era ninguém. Depois que o Ciclope adormece, embriagado pelo vinho, bebeu todas, os gregos aquecem. E antes de ele adormecer, ele até falou: que vinho gostoso. Por você ter me oferecido esse vinho, ou ninguém, eu vou te deixar para comer por último. Aí que o Ciclope se ferrou. Depois que o Ciclope adormeceu embriagado, os gregos aquecem uma estaca de madeira e a cravam. A ideia do Odisseu. O Odisseu era genioso. Ele tinha cada ideias mirabolantes. Depois que o Ciclope ficou doidão e adormeceu, Odisseu pegou uma estaca, fez uma ponta igual um lápis e aqueceu numa fogueira aquela ponta e cravou no olho do Ciclope. O Ciclope acordou desesperado com aquela lança cravada no olho, cego, sem saber o que enxergar. Mas aí surgiu um outro problema. Quem é que vai tirar a porcaria da pedra da porta da caverna?
A gente furou o olho do Ciclope, ele não está conseguindo enxergar a gente, ele ficou tateando, procurando os homens de Odisseu, ele não estava cego, só tinha aquele olho, e justamente o olho que ele perdeu. E no meio ali das ovelhas, o gigante procurando o Odisseu, procurando os seus marinheiros para evitar a afronta, o Odisseu teve que criar uma outra estratégia. Vamos lá. Com a madeira cravada em seu único olho, deixando-o cego. Na manhã seguinte, para sair da caverna, os homens se amarram debaixo das ovelhas. Não sei qual era o tamanho dessas ovelhas. Lembrando que isso é uma história, que era um cântico, né? Essas histórias eram cantadas para o povo, né? As pessoas iam cantando, chegavam na cidade, contavam as histórias. Então a gente não sabe qual é o tamanho daquelas ovelhas, mas os homens de Odisseu, eles se amarraram embaixo das ovelhas, para quando de manhã o Ciclope removesse a pedra para as ovelhas pastorearem, porque as ovelhas precisavam sair para comer o capim. Ele removeu a pedra e ficou na porta da caverna. Opa, quem passar por aqui, se eu ver que é os marinheiros, eu vou pegar e vou matar. E o que Odisseu fez? Amarrou os marinheiros debaixo da ovelha, aí o Ciclope cegão, apalpando quem estava passando pela fenda da caverna, da pedra que ele removeu. Aí ele viu que eram ovelhas e começou a passar, mas só que os homens do Odisseu estavam embaixo da ovelha, escondidos. Ele só sentiu o topo das ovelhas, a cabeça, né? Aí foi assim que eles conseguiram sair. Já em segurança no navio, Odisseu cometeu um erro fatal. Ele conseguiu sair, aí escondido entre as ovelhas. Aí quando entrou no navio, o orgulho dele voltou. Primeiro ele falou que ele não era ninguém. Ele teve que se humilhar, se rebaixar, né, para poder sair daquela situação. Depois ele deixou que o orgulho retornasse e tomasse conta da situação. Foi aí que ele vacilou. Ele demorou esse tempo todo, ele demorou praticamente 10 anos para voltar para casa, depois de ficar 10 anos numa guerra, por causa desse orgulho. Era melhor ele ser ninguém do que ele deixar o orgulho tomar conta dele. Já em segurança do navio, Odisseu cometeu um erro fatal. Revela seu nome verdadeiro e provoca Polifemo. Interessante, isso eu não esqueci de falar, quando ele teve a estaca enfiada no olho, Polifemo começou a gritar e os outros ciclopes perguntaram: o que houve, o que está acontecendo? O Ciclope ficava gritando dentro da caverna: ninguém me furou, ninguém me atingiu, ninguém. Aí quem estava do lado de fora falou: pô, tá louco, ninguém me machucou, ninguém enfiou uma lança no meu olho. Então pensaram que o Polifemo estava doidão de alguma coisa e não entenderam nada por causa daquilo. Porque ninguém me atingiu, ninguém me atacou. Inteligência do Odisseu e o Ciclope do lado de fora não foram em socorro do Polifemo porque entenderam que ninguém tinha feito mal a ele. Ah, moleque, o bicho é inteligente. Já em segurança do navio, Odisseu cometeu um erro fatal. Revelar seu verdadeiro nome. O Ciclope então pede vingança a seu pai Poseidon, deus do mar, que passa a perseguir Odisseu durante quase toda a viagem de volta para casa. Amigo, o cara arruma treta com o filho do Poseidon, que é o rei dos mares, e você precisa do mar para chegar em casa, tá lascado, amigo, tá lascado. Aí Odisseu foi perdendo os marinheiros durante o trajeto e demorando cada vez mais para chegar em casa. Aí dessa ilha, aí já com Poseidon com sangue nos olhos, ele chegou na ilha Éolo. O nome da ilha se chama Éolo. Depois de escapar do Ciclope, Odisseu chegou à ilha de Éolo, o senhor dos ventos, que controlava os ventos. E é importante na navegação você ter o controle do vento, né? Para a vela do navio te conduzir. Como presente, Éolo entrega a Odisseu um saco de couro, contendo todos os ventos perigosos, deixando apenas o vento favorável para levá-lo até Ítaca. Você vai no vento tranquilo, que é o vento que vai te conduzir até em casa. Os ventos ruins estão todos contidos dentro desse saco aqui de couro. Não abra até chegar em casa. Só há um tipo de vento que vai conduzir o teu barco até a sua casa. Ok?
Ok. Então vamos lá. Como presente, Éolo entrega a Odisseu um saco de couro contendo todos os ventos perigosos, deixando apenas o vento favorável para levá-lo até Ítaca. Durante 9 dias, a viagem correu perfeitamente e a terra natal Odisseu já conseguia ver Ítaca. Porque, 9 dias, tranquilão, vento favorável, show de bola. No entanto, enquanto Odisseu dormiu, Odisseu tirou uma soneca, seus companheiros, acreditando que o saco estava cheio de ouro e tesouro, dominados pela curiosidade e pela ganância, eles o abrem. Acho que o Odisseu cometeu um erro deveria ter falado para os marinheiros, não abra o saco, porque se abrir esse saco aqui vai soltar os outros ventos e a gente vai se lascar. Não falou, eles criaram a curiosidade, a ganância, viram aquele saco ali, enorme, e pensaram, deve ter ouro aí dentro. O cara lá, o rei da ilha, deu o ouro pro Odisseu e está escondendo isso da gente. Porque tem essa parada, né? Quando você invadia uma cidade, você sitiava um povo, você dividia os espojos com seus marinheiros, com seus soldados. Mas naquele caso não dividiu nada com ninguém. Então eles achavam que o Odisseu estava enganando eles naquele caso. Por isso que eles abriram o saco, não só enganar, estavam curiosos. Homem curioso é um inferno, é pior do que mulher. Aí abriram, quando eles abriram o saco, os ventos maus, os ventos ruins, aliás, os ventos desfavoráveis saíram do saco. E todo mundo se lascou, de verde e amarelo. Imediatamente todos os ventos escapam, formando uma tempestade gigantesca que empurra os navios, né, porque eram vários, de volta à ilha de Éolo. Aí os barcos voltaram de onde eles vieram. Em vez de ir para Ítaca, o vento ruim, né, o vento desfavorável, levaram eles de volta para a ilha de Éolo. Ao perceber que os deuses pareciam estar contra Odisseu, Éolo se recusa a ajudá-lo novamente, obrigando o herói a continuar sua jornada, e difícil jornada. Ele viu, esses caras são amaldiçoados, irmão. Ajudei eles a irem para casa, 9 dias depois os caras estão de volta aqui me pedindo ajuda. Falou, não, vocês são amaldiçoados por Deus. E realmente eles foram amaldiçoados, né, pelo Poseidon. Poseidon foi atrás de Odisseu, tentando impedi-lo de chegar em casa de todas as formas. Então é isso, amigo, tá? Depois a gente continua com mais fica um pouquinho longo o vídeo, mas continue aqui no canal, se inscreva, a gente continua com essa história aí de Odisseu. Tamo juntos? Abraço!